Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós tivemos aqui um problema aqui na nossa transmissão, mas nós já estamos de volta. Um pequeno problema que aconteceu, que interrompeu aqui a nossa transmissão, mas nós já estamos de volta para reiniciar a pregação da palavra de Deus. E queremos que os irmãos nos compreendam nesse particular, e nós vamos novamente iniciar a ministração da palavra de Deus com o tema Um Vaso Escolhido. Tivemos esse problema técnico, mas eu quero novamente começar e trazer a ministração da palavra de Deus. Quero ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que já estão conosco. Os nossos irmãos aí de Presidente Dutra, a irmã Rosana Cantuário, o irmão Rogério Cantuário, irmã Josa. Está conosco também irmã Cristiane Verônica e outros que nos assistem. Eu quero nesse momento ler a palavra de Deus em Atos 9, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: Mas o Senhor disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis, bem como perante os filhos de Israel. Esse é o texto lido. Queremos dirigir a Deus uma palavra de oração para nós darmos continuidade à ministração da poderosa palavra de Deus. Soberano Deus e eterno Senhor, mais uma vez em Tua presença, nós queremos Te louvar, Te glorificar e bendizer o Teu nome. Queremos louvar a Deus pela vida de cada um dos internautas que estão a nos assistir, nos acompanhar nas redes sociais. Que Deus continue abençoando poderosamente a vida de cada um. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, Pai, nós Te pedimos. Amém. Queridos, o tema Um Vaso Escolhido. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, à luz de Atos dos Apóstolos, nós vamos entender que tudo começou na vida de Saulo, aqui no capítulo de número 9. E quando nós olhamos para as Escrituras, no capítulo 7, nós voltamos ao capítulo 7 de Atos e vamos entender que quando Estevão morreu, passou decorrente um ano, aconteceu a conversão de Saulo de Tarso. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, Saulo, no capítulo 9, a partir do versículo 1, ele empreende uma viagem para perseguir a igreja, e a narrativa lucana de Lucas vai mostrar que Saulo, respirando ainda ameaças contra os discípulos do Senhor, ele se dirigiu ao sumo sacerdote, pedindo autorização para perseguir os irmãos até Damasco. E diz o texto, e ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco. E esse empreendimento, ou essa perseguição empreendida pelo então Saulo, perseguidor da igreja, a Bíblia vai dizer que ele queria encerrar no cárcere homens e mulheres, para que fossem presos, fazendo ele assim zeloso pela tradição. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a Bíblia vai dizer que numa viagem de aproximadamente 240 quilômetros, de Jerusalém a Damasco, Saulo é surpreendido ao entrar em Damasco. Ele vê uma grande luz, cai em terra, e ali somente ele ouve uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro será para ti recalcitrar contra os aguilhões. Nós explicamos que os aguilhões eram usados para acalmar um animal considerado indomável. Quando colocado em um local, antes do abate, ali eles colocavam um animal e pegavam ali um instrumento pontiagudo, chamado aguilhão, e perfuravam o animal para que ele se acalmasse.
Quanto mais esse animal se movia, se mexia, mais era perfurado com os aguilhões para se acalmar. E aqui no texto do capítulo 9, Saulo é considerado um animal indomável. E duro seria para ele recalcitrar, resistir contra os aguilhões. A Bíblia vai mostrar que quando ele chega na entrada de Damasco, ele fica cego, ele vê um clarão, uma grande luz, e ali o conduzem a Damasco, a uma rua chamada Direita, na casa de Judas. A Bíblia diz que na altura do capítulo 9, versículo 10, Deus envia Ananias para ir a Damasco, para orar por Saulo. E a Bíblia vai mostrar que quando Ananias chega até o local, a palavra de Deus mostra que Ananias disse: meu Deus, parafraseando, esse homem é o perseguidor do povo de Deus. E aí o Senhor responde para Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, ou seja, um vaso escolhido, porque ele vai saber o que é sofrer pelo meu nome. É aqui, queridos, que inicia o chamado de Deus para a vida de um homem chamado Saulo de Tarso. Nós que recebemos Jesus em nosso coração, nós fomos chamados por Deus. Quem sabe, muitos de nós que hoje servimos a Deus, fomos outrora perseguidor do povo de Deus, mas aqui, à luz do texto bíblico, Saulo, o grande perseguidor, o inimigo mais implacável do cristianismo, ele é agora chamado por Jesus para ser um instrumento usado em sua vida. Quando nós analisamos essa expressão bíblica, quando Ananias chega ao local, ele diz: irmão Saulo, o Deus que te apareceu pelo caminho por onde vinhas, ele me enviou aqui, parafraseando, para orar por ti, e tu voltares a enxergar e ser cheio do Espírito Santo. E o tema desta mensagem esta noite é um vaso escolhido. E esse vaso que Deus escolheu para ser cheio do Espírito Santo. Por isso, queridos, eu quero mostrar à luz da Bíblia quem era Saulo, esse homem que Deus escolheu. A Bíblia diz que Deus escolhe as coisas que não são, para confundir as que são. Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Ele é que é todo poderoso. Ele é soberano, é Ele que chama. E quando Ele chama o homem ou a mulher, Ele chama e transforma para realizar a sua obra. Quem era Saulo de Tarso? Saulo de Tarso, ele era um homem natural de Tarso na Cilícia. E Tarso na Cilícia, naquela época, era um cultural e religioso. Aqui, esse homem chamado Saulo, ele foi em Jerusalém, aos pés de um rabino chamado Gamaliel, conforme o registro capítulo 22, versículo 3. Esse homem chamado Saulo, cidadania romana, e segundo fariseu, ele era da tribo de Benjamim e pertencia a um grupo do Sinédrio conceituado, e esse homem tinha voz no Sinédrio, um homem que falava vários idiomas, entre eles o grego e também o aramaico, o hebraico. E quando nós observamos esta expressão bíblica, nós vemos que esse homem foi chamado por Deus para ser um instrumento usado em suas mãos. A Bíblia, de fato, queridos irmãos, nos mostra na carta anônima aos Hebreus, que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E quando nós olhamos para essa expressão, assim como ele chamou e transformou a vida de Saulo de Tarso,
ele também, ainda hoje, tem poder de transformar vidas, transformar, chamar para ele vasos que ele mesmo escolhe para transformar e fazer uma grande obra para ele enquanto aqui ele quiser e ele permitir. Quando nós olhamos para a vida de Saulo, na juventude dele, quando nós observamos, ele era um dos homens principais que perseguia a igreja do Senhor. E como um perseguidor do cristianismo, ele estava presente no apedrejamento de Estevão, conforme o registro de Atos, capítulo de número 7, e versículo 58, que diz: e depositaram as vestes de Estevão aos pés de um jovem chamado Saulo. E Saulo, ele era considerado como um animal indomável, sendo ele um homem poderoso, membro do Sinédrio. Aqui, na narrativa de Lucas, nós encontramos 3 vezes a menção do nome de Saulo. Está no capítulo 7 de Atos, versículo 58, está em Atos, capítulo 8, versículo 1, e o 8, versículo 3. E quando nós olhamos para esse homem, ele tinha uma formação cultural muito elevada. Ele foi instruído aos pés de um rabino chamado Gamaliel, conforme a narrativa do capítulo 22 e o versículo 3 de Atos dos Apóstolos. Ele também conhecia profundamente o Antigo Testamento. Ele conhecia a Torá. E esse homem, conhecedor do Antigo Testamento, ele era zeloso pelas tradições. Por exemplo, ele conhecia o Antigo Testamento. Quando ele cai em terra, na entrada de Damasco, quando ele ouve a voz, dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Somente ele ouvia aquela voz. Mas como ele conhecia o Antigo Testamento, ele responde na expressão dizendo: quem és, Senhor? Ele disse: quem és, Senhor? E Jesus responde para ele dizendo: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aqui, esse homem com essa formação cultural, nós encontramos aqui na história bíblica que ele era zeloso pelas tradições. Esse homem era um perseguidor implacável do cristianismo. Mas a palavra de Deus vai nos mostrar que no capítulo 9, ele é escolhido por Deus. E todos aqueles que Deus escolhe, ele transforma. Você, querido irmão e amigo que está me ouvindo esta noite, tu és o escolhido de Deus. Você que hoje serve ao Senhor, Deus te escolheu para você ser também usado nas mãos dele, como instrumento e como um vaso escolhido por Deus. Nós fomos escolhidos para fazer a obra de Deus enquanto aqui estivermos. Por isso, você que está de longe, você que está se afastando da responsabilidade aonde Deus te chamou, coloque-se no lugar que Deus quer que você esteja, porque Ele quer te encher do seu Espírito Santo e quer lhe usar poderosamente. Aqui, no capítulo de número 9, no capítulo 9 ao capítulo 13, se passaram de 10 a 12 anos, em uma preparação, e aí, decorrente a 10 a 12 anos, no capítulo 13, o homem chamado Saulo de Tarso, o texto vai chamá-lo agora de Paulo, o apóstolo dos gentios, um homem que outrora era perseguidor, que outrora era o inimigo implacável do cristianismo. Deus o transformou em um missionário para levar a palavra de Deus a muitos lugares. Mas o texto, através de Ananias, diz: Deus disse a Ananias, através de Lucas: este para mim é um vaso escolhido. Ele vai saber o que é sofrer pelo meu nome. E de fato ele sofreu. Ele foi apedrejado na cidade de Listra, ele sofreu naufrágio, ele sofreu perigos, sofreu
muitas coisas, foi açoitado por amor ao Evangelho, para se cumprir a palavra de Deus, ele vai saber o que é sofrer pelo meu nome. Quando nós olhamos aqui acerca do chamado deste homem escolhido, esse homem, quando ele está em Damasco, a palavra de Deus diz que ele é transformado e vai ao deserto da Arábia. E lá ele passa em torno de 3 anos e meio, conforme a narrativa de Paulo aos Gálatas, às igrejas da Galácia, no capítulo 1, versículo 17, que ele estava no deserto da Arábia. Depois ele regressa para Damasco, e foi lá no deserto da Arábia que Jesus se revelou para ele, tratou diretamente com ele, ao passo que o que diz em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23 ao 25, ele fala sobre a ceia, mas ele diz o que aconteceu, que Cristo tratou com ele quando ele disse: o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, havendo dado graças, partiu, deu ao discípulo, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, fazei isto em memória de mim. Então ele mostra que o que ele recebeu do Senhor, isso se refere ao momento que ele estava no deserto da Arábia, e quando ele retorna a Damasco, ele agora visita Jerusalém. A igreja ali o reconhece que era ele. Depois a igreja desconfia dele, e a palavra de Deus diz que um homem chamado Barnabé vem para ajudar esse homem chamado Saulo de Tarso. E ele é discipulado por Barnabé. É uma dupla de companheiros na jornada. E a Bíblia diz em Atos, no capítulo 13, conforme o registro de Lucas, na igreja missionária de Antioquia da Síria, a Bíblia diz que naquela igreja havia mestres e doutores, profetas, a saber, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, tetrarca, e Saulo. E a Bíblia diz que servindo eles ao Senhor, disse o Espírito Santo de Deus: separai-me, parafraseando, separem para mim Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. E a Bíblia diz que eles estavam jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, o despediram. E o Espírito Santo separou Barnabé e a Saulo para a obra que ele tinha chamado. Observe que na lista dos mestres e profetas da igreja em Antioquia da Síria, o Espírito Santo escolhe o primeiro da lista, Barnabé, e o último da lista, Saulo de Tarso. E eles empreendem a primeira viagem missionária. E essa primeira viagem missionária que Saulo, agora conhecido no texto por Paulo, ele empreende. E eles vão na primeira viagem missionária por água. E eles vão rumo a Chipre, a ilha de Chipre. E eles vão na primeira viagem, eles vão por Derbe, Listra, Salamina, Icônio, Antioquia da Pisídia. Depois eles passam por Pafos. E foi aqui nesta cidade, em Pafos, a conversão do procônsul Sérgio Paulo. Depois eles vão a Perge, aonde João Marcos o abandonam nessa primeira viagem por causa da hostilidade que havia ali. Depois ele prega em Antioquia da Pisídia. Depois vai a Icônio, Listra e Derbe. Depois eles voltam à cidade de origem em Antioquia da Síria. Essa viagem por água, eles saem em Foz do Rio Orontes, rumo a todas essas cidades que nós acabamos de mencionar. Na segunda viagem, ele vai com Silas
e essa viagem é por terra. Ele vai em Listra, e ali leva também Timóteo. Ele vai pela Frígia, Galácia, e depois tem a visão em Troade, que deveria ir para a Europa, quando à noite ele teve a visão de um macedônio, dizendo: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Também depois ele vai a Filipos, e depois ali ele ora por uma mulher chamada Lídia. Aquela mulher, ela foi a primeira mulher que se converteu na Europa, aonde ela recebe na sua casa pessoas, homens de Deus, para assim receberem o trabalho do Senhor, ali como uma mulher hospitaleira. Depois eles vão a Tessalônica. Depois de Tessalônica vão a Atenas, e Atenas, depois eles vão a Corinto e a Éfeso. E ele empreende uma terceira viagem às igrejas da Galácia, passando pela Frígia, Éfeso, e 2 anos e meio esteve em Éfeso, nessa terceira viagem empreendida. E também passando na Macedônia e na Grécia. Eu olho para esse texto, queridos, que nós acabamos de ler, e vemos que o nosso Deus é poderoso. Ainda hoje Ele escolhe homens e mulheres para realizar a sua obra. Você que me esta noite, deixa Deus usar. Tem a chama que arde no seu coração para fazer a obra de Deus. Deixa Ele te usar, porque eu tenho plena certeza que Ele tem te escolhido. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo foi, e como vaso escolhido, ele teve momento de adversidade, mas o Deus que o chamou, o guardou em todos os momentos. Se Deus te chamou, querido irmão, creia que Ele vai lhe guardar por onde você passar, por onde Ele lhe levar, mas Ele deseja que você cerre os seus lábios, abre a sua boca e fale de Jesus. Abre a sua boca e testemunha do amor de Deus aos perdidos. Aqui nós encontramos uma verdade importante, que Paulo se tornou o maior missionário do Novo Testamento depois do Senhor Jesus. Ei, irmão, Jesus quer te usar. Jesus quer usar você poderosamente em suas mãos. Por isso, se coloque, pare de fugir. As oportunidades que Deus lhe dá, Deus quer através de você, assim como Ele fez através do apóstolo Paulo, ganhar muitas e muitas Jesus. Por onde o apóstolo Paulo passava, ele orava por vidas, implantava trabalho nativos, e depois ele passava visitando as igrejas que ele havia fundado. Por isso, fale de Deus, não cerre os teus lábios. Deus não lhe chamou somente para você esquentar o banco da igreja, não. Ele tem um propósito na tua vida, pelo qual Ele te chamou. Na casa de Deus existem vasos de barro, vasos de honra, vasos também que Ele quer usar. Deus quer usar você, querido irmão. Por isso se coloque na obra missionária, leia a Bíblia, consagre a sua vida, dobre o seu joelho em oração e peça para Deus lhe usar, porque eu tenho plena certeza que Ele quer usar você poderosamente em suas mãos. Por isso, receba essa palavra, essa breve reflexão. Você é um vaso escolhido, e Deus também te escolheu para te encher do Espírito Santo, não para você simplesmente ser cheio do Espírito Santo, mas para você testemunhar do amor de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 8, a Bíblia vai dizer ali o propósito do derramamento de poder, o propósito de alguém ser cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz: mas recebereis o Espírito Santo ao descer sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas,
tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, para que é o poder de Deus, pastor? Para nós testemunharmos do amor de Deus com intrepidez, com ousadia e com convicção. E eu tenho certeza que Deus vai usar você no abrir da sua boca. Receba essa palavra no seu coração e que Deus continue lhe abençoando poderosamente. Eu vou encerrar com uma palavra de oração. Ore comigo nesse momento. Querido e eterno Deus, abençoa, Senhor, mais ainda esse povo que me ouve pelas redes sociais. Todos aqueles que ainda alcançarão essa ministração desta noite. Que o Senhor venha usá-los, venha despertá-los e venha usar como instrumento a ser tocado por Ti, instrumento poderosamente usado em Tuas mãos. Abençoa, Senhor. Olha para aquele que está fugindo da responsabilidade e traz, Senhor, para realizar a Tua vontade, para ser um instrumento usado em Tuas mãos. Abençoa cada um, Senhor, poderosamente, com as suas vidas, suas famílias e o seu trabalho. Te pedimos essas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Querido, você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, o canal PR Moura Alves Oficial. Você pode visitar o canal no YouTube. Se você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Não esqueça de deixar o seu ok, o seu gostei, o seu like e acione as notificações para receber as novidades das pregações que nós estaremos postando no nosso canal no YouTube. Quero agradecer a cada um que estão nos acompanhando. Deus abençoe as vossas vidas. Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu trabalho. Que Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus.